Eu já estive aqui antes e é muito bom estar de volta. Estou contente por ver tantas caras que conheço. Hoje vamos falar da Terra no tempo e no espaço. E vamos falar sobre um dilúvio universal. Será que isso alguma vez aconteceu ou nunca aconteceu? É um tema muito importante. E a razão por que é importante é porque a ciência tem de negar que houve um dilúvio universal. A filosofia que está por detrás da ciência não pode existir sem com o conceito de um dilúvio universal. Porque, reparem, a ciência ensina que a vida evoluiu na Terra ao longo de milhões de anos. E que cada organismo foi brotando de outro organismo no tempo. Imaginem que a certo momento todos os animais estavam presentes e vinha um dilúvio e destruía toda a vida à face da Terra. Todos os vertebrados desapareciam, todos os insetos desapareciam, todas as criaturas terrestres desapareciam. O que é que acontecia à evolução nesse caso? Começar de novo, não é? E por isso a ciência não pode aceitar um dilúvio universal, porque a sua teoria desapareceria. Vamos ver o que nos diz a ciência sobre as nossas origens, de onde nós vimos. E vamos comparar com o que diz a Bíblia acerca do mesmo assunto. Vamos ver o que nos diz a ciência acerca da idade da Terra e também o que nos diz acerca da origem das formações geológicas que vemos à nossa volta. Antes de eu começar a dizer-vos isto, deixem-me contar-vos que eu, em tempos, fui um ateu. Fui um evolucionista, ensinei o evolucionismo durante 17 anos na universidade. Hoje já não sou um evolucionista e quero partilhar algumas das minhas experiências convosco e o meu objetivo hoje é fornecer-vos informação. Não é indoutrinar-vos, é fornecer-vos informação. Sou um grande adepto da liberdade de escolha. Com certeza sabem que nas universidades espalhadas pelo mundo e nos mídia e nas revistas populares que vemos por todo lado, somos bombardeados com a teoria da evolução a cada momento das nossas vidas. E nas escolas é a única opção que é ensinada. Nas universidades é a única hipótese que pode ser ensinada. Nas leis da maior parte dos países é a única opção que pode ser ensinada. Se por um acaso isto não for verdade, o evolucionismo, isso significa que as pessoas todas são obrigadas a aprender algo que é mentira sem terem qualquer outra oportunidade. E isto não me parece justo. E é por isso que eu dou conferências para o público, para informar as pessoas de que há outra possibilidade. Porque se não houverem pelo menos duas possibilidades, vocês não podem escolher. Is that right? Okay, so that's my... Se lermos em Neemias 9:6, diz que Deus fez os céus, as estrelas, tudo. Como diz que Deus fez tudo isto? Portanto, os céus, as estrelas e tudo isso. A Bíblia diz, Ele falou e apareceu. Com certeza, isto é um pouco ridículo, não acham? Vejam uma fotografia tirada pelo telescópio Hubble. Eles têm uma visão naturalística das origens, mas mesmo assim chamam-lhe o olho de Deus, àquela formação. Vejamos o que diz a ciência em relação às nossas origens. Já vimos de onde a Bíblia diz que nós viemos e que as estrelas vieram. A ciência diz que nós viemos de um Big Bang, uma grande explosão. Mas o Big Bang não é a doutrina em todos os círculos científicos. E tem uma série de problemas com a teoria, como podem ver num artigo, por exemplo, da revista Nature. Portanto, a ciência também não tem todas as respostas. Por exemplo, se lerem a parte de baixo, diz que a teoria do Big Bang implica que a idade do universo será mais pequena do que a idade das estrelas. É um pouco complicado isto, não? Vejamos um pouco em detalhe a teoria do Big Bang. Se estivermos a olhar para as frequências da luz, as frequências grandes são vermelhas. As curtas, as pequenas, são azuis. Portanto, se um objeto estiver a aproximar de nós, a luz tende a ser comprimida e tem um aspecto mais para o azul. Se o objeto se está a afastar de nós, a luz é estendida e, portanto, aproxima-se do vermelho. Quando olhamos para o espaço com um telescópio, onde quer que nós olhemos, parece que está tudo um bocadinho deslocado para o vermelho. Ou seja, é porque, ou aparentemente, tudo está a afastar-se de nós. Esta é uma das bases para a teoria do Big Bang. Tudo está a afastar-se de nós, é porque antes esteve mais próximo, e quando andamos para trás, cada vez mais próximo, chegamos a um ponto. É o que a ciência ensina.
Se olharmos para o espaço, vemos milhões de estrelas. Estas estrelas estão concentradas em clusters, em grupos. De onde vêm estes grupos? Nasceram há cerca de 20 bilhões de anos. Nessa altura terá havido uma explosão. Vejamos os cientistas mais importantes e o que eles dizem. O Alan Guth está a publicar na revista Scientific American e ele diz: o universo observável pode ter evolvido ou ter nascido de uma região infinitesimal, muito pequena. Um ponto sem dimensão. Mais pequeno do que um átomo, dizem algumas pessoas. Depois diz, então, somos tentados a ir um passo mais adiante e especular que o universo, todo o universo, envolveu ou apareceu a partir de nada. Isto é o que diz a ciência. Ou seja, a ciência diz que tudo apareceu do... E, portanto, a ciência diz nada explodiu e criou tudo. E, portanto, tudo apareceu do nada. Porque o nada explodiu para criar tudo. Qual é a diferença entre isto e o que ensina a Bíblia? Nada. Certo? A Bíblia diz que Deus criou a Terra do nada. Estamos aqui, portanto, alguma coisa aconteceu, pelo menos. Se acreditarmos no Big Bang, há algumas premissas filosóficas com as quais temos de concordar. Uma é a teoria da relatividade geral e a outra é o princípio cosmológico. Não vou falar muito da relatividade, mas uma das razões por que esta teoria foi desenvolvida, tenho aqui alguns objetos na minha mão. Eu sou um objeto distante, estou a emitir muita luz. Se eu for um objeto no meu local e aquilo for a Terra, estou a mover-me desta forma. Está a mover-se para longe de mim. Ou seja, a luz que está a vir daqui demora cada vez um bocadinho mais a chegar até à garrafa. Quando dou a volta, estou a mover-me em direção à fonte de luz. Portanto, a luz vai atingir-me um pouco antes, um pouco mais rapidamente. E agora andamos às voltas. Faster. Devagar, depressa. Faster. É possível medir a velocidade à qual esta luz varia? E não fazia diferença se estava a afastar ou se estava a aproximar. E isso foi bastante confuso para a ciência. Porque as fórmulas diziam que então a Terra não se estava a mover, estava parada. E por isso tiveram de desenvolver esta teoria da relatividade. Einstein teve de fazer um postulado de que a velocidade da luz é uma constante, não varia. Quer ela provenha de um objeto que se está a aproximar ou se está a afastar, tem sempre a mesma velocidade. E, portanto, é relativa. Vamos ficar por aqui na relatividade. Vamos falar do princípio cosmológico. É um bocadinho mais simples. Se eu tenho uma explosão de nada, em espaço vazio que é nada, então eu devo ter o quê? Nada. Mas vamos admitir por um momento que o nada pode criar a matéria. Se explode e se expande no universo, então tudo devia estar mais ou menos igualmente distribuído. Esse é o princípio cosmológico, é o que ele nos diz. Quando olhamos para o espaço, na verdade não há nada que esteja igualmente distribuído. Vemos estes supergrupos de estrelas, vemos galáxias e vemos grupos de coisas com vastas áreas de nada, mas também vastas áreas de matéria muito concentrada. Isto é um problema para a ciência. Deixem-me provar-vos, a partir da literatura científica, que isso é um problema. Publicado em New Scientist, uma revista americana, o professor de astrofísica da Universidade de Nottingham admite que estamos perdidos. Os fundamentos do modelo do Big Bang estão a ruir. Não temos nenhuma explicação para o Big Bang, ou para a formação das galáxias, ou para a distribuição das galáxias no universo. Vamos imaginar que estamos a ver um pouco só do universo. E estamos a olhar para uma zona com alguma matéria. Se calhar ele até é totalmente uniforme, mas calhou que nós estamos a olhar para este bocadinho que não é. É uma das maneiras de ultrapassar este paradoxo. Outra forma que se utiliza, nós conseguimos ver os quasares lá bem distantes no fundo do universo e, portanto, conseguimos ver tudo. E, portanto, isto não é explicação. Vejam outro problema. É que o Big Bang também viola outra lei da física, que é a lei da conservação do momento angular. Deixem-me explicar-vos um pouco isto. Quando algo explode no espaço, tudo se move em linhas retas. E continua em linhas retas. Mas nada no universo se move em linhas retas. Tudo tem momento angular. Significa que está a rodar constantemente. A Terra gira em torno do Sol.
O Sol gira em torno da galáxia, Sim. as galáxias em torno de outras galáxias. Tudo está às voltas. Como se resolve este problema? Há apenas uma solução. Se está tudo em rotação, então o nada regional tinha de estar também a rodar quando explodiu aquele nada. Deixem-me simplificar isto um pouco. Vamos pôr algumas crianças num carrossel. E o carrossel anda às voltas e às voltas, cada vez mais depressa e mais depressa e mais. As crianças já estão lançadas pela borda fora. Já não conseguem aguentar-se mais. E de repente explodem, não é? Saem disparadas. A lei do momento angular diz que eles vão continuar a rodar na mesma direção do carrossel. O que significa que se o nada estava a rodar no sentido dos ponteiros do relógio, tudo no universo também tem de estar a rodar no mesmo sentido dos ponteiros do relógio. Good. So I've already explained that. Mas vejam a galáxia da Andrómeda. It's Roda numa certa direção. A galáxia NGC 4414 gira na mesma direção. Ups, mas a NGC 4622 gira ao contrário. E Vênus, por exemplo, gira no sentido contrário que o planeta Terra, como Urano, como Pluto, como as luas de Saturno, por exemplo, algumas das luas de Júpiter também. Na verdade, esta lei da conservação do momento angular está constantemente a ser violada no universo. Então, o que é que a ciência tem quando então chegamos a uma conclusão de tudo isto? Nada. Começam com nada e terminam com nada. Muito bem. Quando o nada explodiu, passou por um momento chamado de inflação, criou uma espécie de sopa de quarks, que depois foi arrefecendo e que finalmente produziu os primeiros átomos. Mas só podia produzir hidrogênio. Alguns átomos, alguns podem ter-se juntado e algum hélio pode ter sido formado. A única coisa que a explosão podia fazer era criar hidrogênio. Isto, claro, admitindo que nada pode produzir hidrogênio. Do que é que nós somos feitos? Somos constituídos pelo menos por 84 elementos químicos. De onde vieram estes elementos químicos? Tiveram de ser fabricados. E a única forma de poderem ser fabricados é juntar tudo o que existe e criar uma estrela. Isso é um problema enorme para a teoria. Quando nós furamos um balão, quais são as probabilidades daquele ar que estava dentro do balão juntar-se outra vez num só ponto? Mas eles dizem que através da gravidade houve um colapso e, portanto, o gás voltou a juntar-se e fez as estrelas. Nas estrelas temos a fusão nuclear, os outros elementos foram fabricados e depois voltaram a explodir. Esse pó voltou a ser reunido e depois veio a evolução e finalmente nós estamos aqui para pensar nisso. E agora sabemos de onde viemos, se quisermos acreditar nisso. Já que estamos aqui, então agora vamos olhar para o que temos à nossa volta, para a nossa Terra. Quanto tempo é que demorou para nós chegarmos até aqui? O que é que diz a ciência? Milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Todos fomos crianças em algum momento no passado. As histórias de crianças começam com "era uma vez", há muito, muito tempo. E depois então vem um conto de fadas. Estes contos de fadas são verdade ou são ficção? Ficção, obviamente. Deixem-me perguntar de outra forma. São verdades ou são mentiras? São mentiras. Portanto, todas estas fantasias começam era uma vez, há muito, muito tempo, há milhões de anos. Será possível que a ciência possa ser também uma destas histórias para crianças? Com certeza que não. Eu não estou a querer libertar-me da ciência. Ciência é um facto. Eu posso estudar um organismo, posso estudar o seu ciclo de vida, posso estudar o que eu quiser. Posso estudar a capacidade de metais e elementos, as características desses elementos e as forças. Isso é ciência. Eu estou a falar da teoria das origens, que às vezes as pessoas confundem com a ciência. Dizem-nos que a Terra é constituída por camadas geológicas, que têm milhões e milhões de anos, que nestas camadas temos fósseis, e que estes fósseis evoluíram ao longo do tempo, e que eventualmente, e no final, chegamos ao homem. E que cada vez estamos a ficar melhores, a melhorar. Em nenhum momento este processo foi interrompido ou destruído, de forma a que se tivesse de começar outra vez tudo do princípio. E, portanto, nunca houve uma destruição universal em nenhum momento. Talvez tenham havido destruições locais, mas nunca algo universal. Será que é assim ou será que é diferente? Eles dizem que tudo tem milhões de anos.
E eles provaram que tudo tem milhões de anos. E vão mostrar-vos as datações baseadas em métodos radiológicos. Isto é verdade ou é mentira? Vamos então olhar, investigar um pouco estes métodos de datação. Vamos imaginar que isto que está na minha mão é uma rocha. Se eu a abrir, se a quebrar para abrir, será que tem um relógio lá dentro? Não. Portanto, não há nenhum relógio lá dentro. Mas se não tem relógio, como é que eu ponho uma data sobre esta rocha? Bom, na verdade, eu só posso fazer a datação de algumas rochas. Tenho de ter alguns elementos químicos na rocha que só se encontram, por exemplo, em rochas vulcânicas. Vamos falar do método de datação baseado no urânio e no chumbo. Se eu quiser saber a idade desta rocha, envio-a para um laboratório, medem quanto urânio é que está nesta rocha e quanto chumbo está nesta rocha. E depois dizem, o urânio vai decaindo ao longo do tempo e dá origem ao chumbo. Portanto, se houver muito chumbo comparado comparativamente com o urânio, então a rocha é muito antiga. É desta forma que funciona. Portanto, não há nenhum relógio lá dentro. Estão a medir concentrações de dois elementos químicos. E podem fazê-lo de uma maneira extremamente precisa. Será que isto faz da rocha um bom relógio? Há algo que temos de assumir, ter uma premissa. Temos de admitir que a taxa de decaimento e as vidas médias dos elementos químicos se mantiveram constantes ao longo do tempo. É como acontece com o nosso relógio. Temos de assumir que ele está sempre a mover-se na mesma velocidade durante todo o tempo, porque senão é inútil. A segunda premissa é que o relógio foi acertado para zero quando a rocha foi formada. Deixa-me explicar. Se eu quiser saber a idade, o que é que eu tenho de saber? Tenho de saber quando nasceu. Portanto, para saber a idade de qualquer pessoa nesta sala, eu tenho de saber quando é que nasceram. Será que estava aqui alguém há milhões de anos quando esta rocha foi formada? Não. Portanto, tenho de assumir que quando esta rocha foi formada, os elementos químicos nesta rocha eram só urânio e não havia nenhum chumbo. Porque senão o meu relógio é inútil. Se existia chumbo desde o início, então tenho um relógio que é inútil. O terceiro ponto que temos de assumir, tenho de garantir que este sistema é fechado. Se tivermos um relógio de areia e virarmos, e houver um grande buraco no fundo, então a areia vai sair do relógio. E o relógio torna-se inútil. E se houver um buraco na parte de cima e houver areia que vai caindo de cima, estas três premissas nós temos de admitir, de assumir. Vamos olhar para a primeira. Será verdadeira? A resposta é não. E mesmo quando há uma mancha solar, as taxas de decaimento mudam. A segunda premissa deve ser fácil de testar. Vamos até ao Hawaii. Há lava que está a sair do chão a cada momento. Apanhamos uma amostra. O que é que deve estar nesta amostra? Zero. Enviamos para o laboratório. O que é que diz no laboratório que tem de chumbo? Pois às vezes a data desta lava, pelo laboratório, diz que são centenas de anos, mas muitas vezes milhões de anos. Portanto, o relógio não estava a zero quando este material foi formado. Será que o chumbo pode desaparecer das rochas? A resposta é sim. Já ouviram falar da poluição pelos elementos químicos pesados? Vem dos elementos químicos que vão escapando, vão saindo das rochas. Se tiver duas camadas e chove na camada de cima, a rocha é porosa, a água vai se infiltrando e chega à camada de baixo. Se eu conseguir ir dissipando algum do chumbo da camada de cima, para onde é que ele vai? Para a camada de baixo. Depois envio esta rocha da camada de baixo para o laboratório. Tem mais chumbo do que a camada de cima, a rocha de cima. O que é que eles vão dizer-me? Que é mais velha, que é mais antiga a camada de baixo. Portanto, tenho um relógio que não mantém a hora, não está acertado. Tenho um cronómetro que não para quando eu carrego, mas começa onde ele quer começar, nunca no zero. E não tenho garantia de que ele vai ser preciso na sua medição do tempo. Portanto, mesmo que eu consiga medir muito precisamente estas quantidades, quão bom é o meu relógio? É inútil. É patético. Portanto, que idade é que tem esta rocha? Eu vou dizer-vos qual é a idade da rocha. É relativo. É relativo ao nosso paradigma. Se querem acreditar que tem 6 mil anos, quem é que vos vai conseguir provar que não tem? E se quiserem acreditar que tem 600 milhões de anos, quem é que vai conseguir provar-vos que não tem? Portanto, não nos deixemos intimidar pela ciência. E vamos avançar um pouco mais. Estas são as camadas de rocha que encontramos, que existiram no passado. As mais antigas em baixo, as mais recentes em cima. Tem lógica?
E cada camada destas surgiu através de milhões de anos de sedimentação. Aqui vêm 3 camadas deste tipo de rochas. 1, 2, 3. A de baixo é milhões de anos mais antiga do que a seguinte, e a seguinte milhões de anos mais antiga que a de cima. E cada uma delas, em tempos, terá sido a superfície da Terra. Qual é o aspecto da de cima? Vêem? Qual é o aspecto dela? Porquê é que tem este aspecto? Por causa da erosão. Tem lógica. Ela está no topo, portanto tem de mostrar a erosão. Mas esta aqui é plana. Esta também é plana. Portanto, se esta de baixo algum dia esteve em cima, como é que ela deveria, qual era o aspecto que ela deveria ter? Devia ter um aspecto, mas não é esse aspecto que ela tem. Aqui vêm as camadas da coluna geológica, e é uma camada plana no topo de cada uma, sempre. E cada uma delas, em tempos, terá sido o topo. Quando as outras não existiam, aquela era o topo. Em algumas áreas há uma camada de rocha que falta, o que é um grande problema para a ciência, porque eles atribuem uma data a cada camada de rocha. Portanto, no Grand Canyon temos um conjunto de camadas que faltam. Aqui temos cerca de 100 milhões de anos que faltam. Ali temos 30 milhões de anos que faltam. Eles dizem que a camada esteve lá em tempos. Porque eles sabem quanto tempo é que passou ali. Mas então onde é que ela está? Dizem que ela teve um processo de erosão nesta área, e a próxima camada apareceu e, portanto, não conseguimos encontrar esta camada intermédia. Como é que isso pode ter acontecido? Porque ela está presente noutras áreas. Vamos ver em mais detalhe. Vejamos estas camadas. Se houve um processo de erosão, teria de ser como este exemplo. E se pusermos algumas camadas por cima, devia ter este aspecto. Mas não é isto que nós vemos. O aspecto é o de baixo. Vêem esta camada amarela? Isto representa tempo. Vamos dizer 30 milhões de anos. E depois no Grand Canyon não está lá. Mas tem de ter estado lá porque senão faltam 30 milhões de anos. Dizem que houve um processo de erosão naquela área e a camada seguinte, a vermelha, apareceu em cima. Mas não há qualquer evidência de erosão aqui. Esta é a explicação científica. Deixem-me dar-vos outra explicação. Eu tenho 3 montes de lama. 2 grandes e um pequeno. Eu pego no grande e despejo ao longo da sala. E chega lá até atrás. Pego no saco pequeno e faço o mesmo. Despejo ao longo da sala. E só chega aqui ao segundo ou terceiro banco. Pego no grande e volto a despejar por toda a sala. E volto a chegar até ao fundo da sala. Deixo secar tudo isto e depois faço um corte aqui na frente. Quantas camadas? 3 camadas. Faço um corte lá atrás. Quantas camadas? 2 camadas. Muito bem. E, portanto, houve 30 milhões de anos de erosão que tiraram a camada lá da parte de trás. É por isso que não está lá a camada. E desapareceu sem deixar vestígios. Esta é uma possibilidade. A outra possibilidade, eu não tinha suficiente lama para cobrir tudo. Qual é mais lógica? Mas o problema com esta explicação é que não temos... Não pode fazer nada que não dure milhões e milhões de anos. Não interessa se é lógico ou não, nós não queremos essa explicação. Estão a ver como é que as coisas acontecem? Vamos avançar. Estas são depósitos de carvão, são perfeitamente planos. Portanto, tudo é plano. Em 1929 houve um tremor de terra e houve uns fluxos de lama no oceano, nos Estados Unidos. Este é o aspecto de um fluxo de lama debaixo de água. Vejam um tremor de terra e a lama está a avançar. Está a fluir. Vejam que ela vai se depositar nos vales e passa por cima dos cumos. Estabiliza-se e faz uma bonita camada de lama. O que é que acontece se eu puser outra camada de lama por cima dela? Vai-se misturar tudo e, portanto, vou ter só uma massa misturada. Vamos ver o que é que acontece. Temos outro tremor de terra. Lá vem a lama. É a lama fluindo por cima de lama. Vai depositar-se e verão que os vales ficaram ainda mais cheios de lama. Será que está tudo misturado? Não, temos camadas separadas e lá vem mais uma. Vejam esta, está a ter aqui uma rotação no sentido dos ponteiros do relógio. Será que é possível fazer como se fosse uma bola de gelado e dar a volta para o outro lado? Aí vem a próxima camada, os vales estão a ficar cada vez mais cheios e mantém a sua separação. Isto é realmente o aspecto da coluna geológica, com curvas na parte de baixo e plano no topo. Vamos pôr mais uma camada, só para nos divertirmos.
Peço desculpa que isto demore milhões de anos, mas é o que é preciso para isto acontecer. Se vermos isto agora, o contacto entre as camadas, como é? É plano, porque nunca foi superfície da Terra, foi lama sobre lama. E também não demorou milhões de anos a acontecer. E se virem com detalhe, vão ver que há ali pequenas misturas nas zonas de interseção. Porque os elementos mais pesados depositam-se primeiro. Todas estas camadas foram, de facto, fluxos de lama. Esta é na Nova Zelândia. Vejam que o material mais pesado, mais granulado, está no fundo, depois fica cada vez mais fino à medida que se sobe, e depois começa outra camada, outra vez com o material granulado na parte de baixo. Isto poderia ter demorado milhões de anos a formar-se? Sim ou não? Impossível. Esta é realmente interessante. A rocha de baixo tem milhões de anos mais do que a rocha de cima. Portanto, esta teria sido rocha sólida quando a rocha de cima se formou. Mas vejam como esta está entrelaçada com a de baixo. Como é que isto foi possível? Teve de ser lama sobre lama para fazer este tipo de redemoinhos para acontecer isto. Estes são os Alpes, vocês não vivem muito longe. Porquê é que os Alpes têm este aspecto enrugado? Porque em tempos eles foram camadas planas, cada uma milhões de anos mais antiga do que a seguinte. E, portanto, como é que eles se dobraram? Ou como é que quase toda a montanha se dobrou para baixo? Isto é em África. O que diz a ciência? Bom, é porque estas camadas tinham de ser moles. Portanto, tinham de estar muito próximo do fundo da Terra, perto do magma, do calor. Tornaram-se líquidas e depois foram levantadas e dobradas. Mas isto são sedimentos. Portanto, nunca foram quentes. Portanto, só pode ter sido lama. Mas se foi a lama, o que é que acontece? Então não são precisos milhões de anos. Este é o dilema. Se vemos os canyons, os desfiladeiros do mundo, está em forma de V, é um desfiladeiro em forma de V. Este é um canyon na África. Este é o do Orange River, também tem um formato em V. Este é no Colorado, também tem uma forma de V. Quando é forma de V, quer dizer que aconteceu rápido. Porque senão começa a haver desmoronamentos num lado e depositados no outro lado. Não fica um V. E isto é publicado pelos geologistas nos jornais de geologia. O que é que são estes dois montes? Onde é que está o material que devia estar ali no meio? Desapareceu por efeito da erosão. E porquê é que estes dois não foram erodidos como o resto? Porquê é que eles se aguentam por ali? Só grandes quantidades de água é que podem fazer algo deste tipo. Temos água a passar por ali e antes de conseguir erodir tudo, a água parou de fluir. Aqui temos um pesadelo, temos uma montanha. Onde é que ela tem erosão? Normalmente no topo, não é? Deixem-me contar-vos uma história sobre os Himalaias. São muito altos os Himalaias e estão a ter processos de erosão a uma velocidade muito alta. Estão a ter erosão de 2 metros em cada 1000 anos que passam. Portanto, em alguns milhares de anos eles vão desaparecer. Desaparecem completamente. Mas eles ainda lá estão e são muito altos. Como é que a ciência explica isto? Eles dizem que a montanha está constantemente a ser levantada pelos movimentos tectónicos. E apesar de eles estar a tirar material constantemente no topo, eles são muito altos porque estão a ser levantados constantemente. Pergunta, se é assim, porquê é que as camadas mais jovens estão lá no topo? Posso limpá-las? Levantar a montanha e continuar a tê-las lá em cima? Não é possível. Portanto, isto é um pesadelo. Vejam outro pesadelo. Esta montanha não está a ter erosão no topo, está a ter erosão na parte de baixo. Não se vê muito bem, mas a montanha está apoiada em pilares. Vê-se ali um buraco. Deixem-me fazer um zoom. Toda a montanha está apoiada num conjunto de pilares. Não há aqui nenhum rio. Teve erosão no topo, teve erosão cá em baixo. Isto faz algum sentido? Não, a não ser que tenha havido água a fluir muito rapidamente, que estava em profundidade, mas tornou-se rapidamente pouco profunda. E, portanto, criou estes grandes vales, e esta água a fluir muito rapidamente começou a escavar as montanhas, e enquanto havia lama, e antes de tudo ter colapsado, a água parou. E aparece este tipo de estruturas. Eles vão dizer-vos que isto não é possível. Porque demora milhões de anos a formar rochas. Portanto, esta montanha não poderia estar ali no meio da lama durante milhões de anos sem colapsar. Vejam aqui uma garrafa. E aqui temos um pote de cerâmica. E vem de um naufrágio de um navio que ocorreu em 1852. E elas estão incrustadas em rocha sólida. Temos duas alternativas. Ou a garrafa tem milhões de anos,
Ou então é a rocha que não tem milhões de anos. Vocês escolhem. Vejam um sino também de um barco. Também está incrustado em rocha sólida. Mesma escolha. Este sino tem de ter milhões de anos de idade. Quem é que já esteve numa gruta? Vocês têm Fátima, que não está muito longe. Vejam uma estalagmite. Estalagmites, estas vêm do chão? Sim, sorry. Demoram milhões de anos a crescer. Bom, esta aqui cresceu em poucos meses. E esta gruta, que vocês veem aqui, é uma mina. E estão ali os mineiros. Foi abandonada em 1932. E todas estas estalactites ou foram formadas desde 1932, ou esta mina tem mesmo milhões e milhões de anos. Escolham. Aqui um pedaço de malachite forma-se como as estalactites. Encontra-se no Zaire. É uma pedra semi-preciosa, tem bastante valor. E claro, demora milhões de anos a ser formada. Eu tenho um negociante de pedras preciosas, que é meu amigo. Ele compra e vende este tipo de pedras. E venderam algumas pedras aos Estados Unidos. Esta pedra aqui custa mais ou menos $26.000. Mas infelizmente, enquanto estava na viagem, ela quebrou-se. E quando ela foi devolvida, havia ali um fio de cobre ali no meio. E então eu perguntei ao negociante se podia partir a outra parte. Foi muito divertido partir $26.000 americanos. E vejam o que eu encontrei, o que foi encontrado dentro do buraco. Vê-se com bastante precisão. Isto é um fio de cobre que tem milhões de anos. Vejam que os mineiros descobriram que na mina onde eles punham os fios de cobre eram um bom meio para as estalactites crescerem sobre esses fios de cobre. E em 3 meses consegue-se fabricar uma pedra destas. Mas vejam como é perfeito, até se vêem os anéis do crescimento da pedra durante milhões de anos. Portanto, como veem, nós viemos do nada, o nada explodiu, criou tudo, não deixou quaisquer vestígios, e depois tivemos lama a ser formada durante milhões de anos, não deixando nenhum sinal de erosão entre as camadas, em tempo que nunca existiu. O que é que a Bíblia tem para dizer acerca de tudo isto? A Bíblia diz que houve um dilúvio universal. A ciência diz que não houve nenhum dilúvio. A Bíblia diz-nos quando é que aconteceu este dilúvio. Gênesis 7:11 diz-nos exatamente em que dia aconteceu. Diz que as fontes das grandes profundezas foram abertas e as janelas do céu foram abertas. 2 fontes de água. Uma das profundezas e uma das alturas. Portanto, a terra literalmente abriu-se e a água brotou. Será que há alguma quebra na terra? Sim, de facto temos uma quebra, uma fratura ao longo da terra que existe. E há outra fonte. A Bíblia diz, em Amós 9:6, Deus chamou as águas do mar e fê-las depositarem-se na face da terra. 3 fontes de água. Grandes profundezas, chuva, o oceano a vir para cima da terra. Portanto, se ali em cima temos o mundo antediluviano, haviam lagos e havia o oceano, e portanto se eu puxo o continente, a área seca para baixo e o fundo do oceano para cima, então eu despejo o oceano sobre a terra e obtenho todas estas camadas que vimos antes. E agora tenho tudo coberto por água, e ao fim de um pouco de tempo eu volto a subir, a levantar os continentes e as montanhas, volto a baixar o fundo do oceano, tenho o oceano e tenho terra. Eu tenho uma pergunta para vocês. Alguma vez andaram na montanha e encontraram conchas? E portanto a pergunta que eu tenho para vocês é, onde é que devem estar os sedimentos do oceano? Deveriam estar no fundo do oceano, naturalmente. Mas na realidade onde é que os encontramos? Estão em terra. Não há sedimentos suficientes no oceano para justificar mais do que uns milhares de anos. Mas encontramos os sedimentos do oceano, encontramos-los na terra. De acordo com a Bíblia, o dilúvio demorou 1 ano e 17 dias. Porque diz que Noé era já bastante avançado de idade quando entrou na arca. E também quando enviou, diz a idade dele quando entrou na arca, quando libertou os pássaros. E que idade é que ele tinha quando saiu da arca. E, portanto, 1 ano e 17 dias. A Bíblia também diz que as águas cobriram a terra. O Novo Testamento diz que veio o dilúvio e levou tudo o que havia. Certo? A ciência diz que as águas nunca cobriram toda a terra. Vamos olhar para a coluna geológica. Quase no topo da coluna há uma camada que se chama o Cretáceo.
é na era Mesozoica, a seguir ao período Jurássico, a chamada Idade ou Era dos Dinossauros. Ali está o Cretáceo. Por que tem este nome, Cretáceo? Por causa do gesso, uma espécie de gesso. Aqui vem esta espécie de giz nas arribas de Dover. E isto é o que está contido neste giz. É feito de esqueletos de pequeníssimos animais marinhos. Portanto, as águas têm de ter estado sobre toda a Terra, e houve estes redemoinhos, e houve criaturas unicelulares, e todas estas pequenas criaturas, e depois foram depositadas e formaram esta camada de giz, que pode ser formada apenas na água. Esta camada é universal. Existe em todos os continentes, no mesmo tipo de rochas, e o que é que nos diz isto? Diz-nos que, ao mesmo tempo, tudo teve de estar debaixo de água. O que é que isto faz à teoria da evolução? Destrói a teoria da evolução. Temos aqui duas cadeias montanhosas. As camadas mais de baixo estão dobradas e as de cima não estão dobradas. As camadas de giz encontram-se naquela zona. Porque, pelo facto de estas estarem dobradas, significa que elas estavam lá quando a montanha foi levantada. Porque senão não estariam dobradas. E estas têm de ter sido formadas depois da montanha ser levantada. E, portanto, estas camadas de cima são feitas de material reciclado que saiu das montanhas quando elas foram levantadas. E, portanto, podemos ver estas camadas orientadas pelo fluxo. Havia grandes áreas onde havia água naquela altura, muitas vezes enterradas em muitas camadas. Isto teve de acontecer rapidamente, porque esta folha, por exemplo, não pôde esperar muito tempo para ser enterrada. Vou levar-vos a um sítio interessante. Esta é a maior mina de carvão do mundo. É na Eslovénia. Eu estive lá nesta mina e fiz um colóquio lá para 200 geologistas. É enorme. Está realmente no topo da camada geológica. É carvão castanho e, portanto, como sabem, os continentes estiveram estáveis durante milhões de anos. Como é que a ciência explica que este carvão tenha aparecido? Bom, tínhamos uma floresta que estava a crescer, as árvores iam caindo, tornaram-se compactas, cada vez mais árvores, e durante milhões de anos, esta camada de carvão foi-se formando. Bom, hoje em dia não acontece desta maneira, é verdade. O que é que acontece às árvores quando elas caem na floresta hoje? Apodrecem e desaparecem. Lembrem-se onde é que está o oceano. Onde isto é? É na antiga Checoslováquia. Não está na costa, está bem no coração da Europa. Vejamos. Aqui vêm camadas de lama. Os brancos são camadas de lama no meio do carvão. E de repente uma camada de material branco no meio. O que será isto? Isto é o giz que vimos antes. É constituída por pequenos esqueletos de pequenos restos de animais unicelulares. Radiolária. Quando se cava neste carvão, encontra-se este tipo de vestígios. Onde é que se encontra este tipo de vestígios? No oceano. Isto era uma floresta, não era? As florestas não crescem no fundo do oceano. Este senhor é o chefe dos geólogos. E fomos juntos fazer uma visita à mina. E aqui ele está a pegar numa pedra de radiolária. Apenas pode ser formado pela deposição de água do mar. E ele disse-me, e isto foram as palavras que ele disse: sabe porque é que eu fumo tanto? Lembrem-se que estamos a falar de um país ex-comunista onde as pessoas foram treinadas e ensinadas por uma filosofia comunista e ateísta. E este homem diz-me: eu fumo tanto porque eu tenho de mentir tanto. Veja que eles mandam todos os dias muitas crianças da escola que vêm a esta mina, e eu tenho de explicar a estas crianças como isto foi formado ao longo de milhões de anos, quando ele sabe que está a mentir, porque qualquer pessoa pode ver que aquilo tem de ter surgido de alguma maneira da água. Mas era uma pessoa muito simpática. Vejam que há ali carvão e alguma parte não é carvão. Que idade é que terá? Quando se escava, se faz uma perfuração, por vezes encontra-se petróleo. O petróleo está com uma pressão brutal. É como quando se abana uma garrafa de Coca-Cola, tira-se a tampa e ela explode. Porquê é que ela faz isto? Porque há gás dentro da garrafa. Então, e se eu tivesse uma garrafa de Coca-Cola e tivesse uma agulha e fizesse 1 milhão de buracos no topo desta garrafa e deixava ali sem mexer durante 5 dias? E então vou e abano a garrafa, tiro a tampa
O que é que acontece? Nada. Nem sequer faz aquele barulho. Porquê? Porque o gás escapou, fugiu. E se eu deixar ali durante 40 milhões de anos? E depois abano-a? Já devia estar totalmente apodrecida, mas enfim, havia qualquer explosão. Isto acontece com a rocha, porque a rocha é porosa. É como se fosse uma garrafa com muitos buracos. Não pode ter milhões de anos de idade. Dizem-vos também nas escolas que podem provar que tudo é muito antigo. Quando tiramos amostras de gelo na Groenlândia, encontram todos estes anéis no gelo. Cada um destes anéis representa um ano. E tem centenas de milhares de anéis destes. E na década de 50, alguns aviões despenharam-se na Groenlândia. E recentemente foi feita uma expedição para recuperar estes aviões. Queriam colocá-los no museu. E tiveram de escavar centenas de metros até chegar aos aviões. Quando contaram as camadas por cima deles, havia milhares de camadas. E a conclusão é: aqueles aviões nunca se despenharam na década de 50. Centenas de milhares de anos atrás. Portanto, estes anéis não podem ser anéis anuais. São anéis criados por eventos, como uma tempestade de neve, por exemplo. Todos os estudos feitos nos glaciares demonstram que a glaciação demorou cerca de 600 anos. Vejam investigações feitas pelo Arthur Chadwick. É sobre correntes paleológicas. A rocha diz-nos em que direção é que a água fluiu. Quando a água flui sobre algum material, deixa estas rugas e, portanto, podemos dizer que a água fluiu naquela direção. Outro exemplo. Todas as rochas antigas podemos estudá-las e ver em que direção é que a água fluiu. Podemos olhar para estas rochas em todos os continentes e a próxima camada e a próxima camada. Isto é um continente de hoje. Há bacias e, portanto, a água flui para as bacias de todas as direções. Se tivermos uma cadeia montanhosa, a água de um lado vai fluir para um dos lados e no outro lado da montanha flui no sentido contrário. Se estivermos num rio e está a chover, a água vem da nossa direita e da nossa esquerda. A água escorre no continente em todas as direções, depende da morfologia do local. Isto é o fluxo normal das águas hoje. Se vamos para a camada paleozoica, temos um problema. Parece que a água teve um fluxo nesta direção. Se vamos para a camada seguinte, o Mesozoico, temos outro problema. Parece que fluiu na direção contrária. E depois, chegando às camadas mais de cima, parece que é aleatório. Temos fluxos em todas as direções. Se formos para a América do Sul, temos o Paleozoico nas rochas antigas. A água fluiu do oeste, ao longo de todo o continente, para o sudoeste. E no Mesozoico, aconteceu exatamente o oposto. Pensem nisto. O que é que falta aqui? Não há montanhas. Não há Andes, não há nada. Portanto, a água devia estar a fluir para a direita e para a esquerda. Mas não há montanhas. Onde está o Amazonas? Puf! Gone! A água flui naquela direção. Na camada seguinte, flui na direção contrária. Qual é o problema? Não há montanhas. Não há bacias. Não há rios. Isto é normal? Não. Isto só pode ser explicado por uma catástrofe mundial, onde a água foi para um lado e depois veio para o outro lado. E quando chegamos ao topo, as coisas começam a ficar um pouco mais normais. Portanto, isto é após o dilúvio. E se fazemos este estudo para toda a Terra, temos exatamente a mesma conclusão. Portanto, ou não houve montanhas nem rios no passado, ou então não pode ter acontecido como a ciência diz que aconteceu. Aqui temos uma árvore petrificada. E está na vertical. Cresceu assim. Portanto, cresceu assim como está ali. Cresceu naquele sítio. Mas assim como temos camadas, temos 40 camadas em cima uma da outra. E, portanto, dizem isto foi pó vulcânico que foi cobrindo esta floresta. E isso vai demorar muito tempo. Se veem estas árvores, não têm raízes. E atravessam mais do que uma camada. Não têm ramos, não têm corpo. Algumas destas árvores estão deitadas, não estão em pé. Aqui vemos algumas.
E estão todas deitadas na mesma direção. Em qualquer das camadas elas estão alinhadas na mesma direção. E vejam nesta que está escavada como as raízes estão cortadas. Se cobrirmos uma árvore que está a crescer e ela ficar na vertical, as raízes vão estar partidas? Não. Vamos para o Monte St. Helens. Em 1980 houve uma erupção. O gelo derreteu-se, as árvores ficaram a flutuar. Vejam estas árvores. O que é que elas estão a fazer? Estão deitadas numa certa direção. Porquê? Porque a água as levou naquela direção. Vejam, não têm quaisquer raízes, não têm quaisquer ramos e não têm casca. Algumas são grandes e podemos ver algumas cavidades nelas. E isto é porque elas chocaram umas com as outras. Portanto, o catastrofismo coloca-as na mesma direção, sem casca e sem ramos e sem raízes. E depois, pouco depois, a montanha explodiu. Com a força de 500 bombas de Hiroshima. Uma grande explosão. As florestas foram literalmente destruídas. Aqui está uma cratera que foi formada. Está ali um homem, conseguem vê-lo? E está aqui um canyon que foi formado neste material que caiu da explosão. Algum caiu nos lagos, criou uma espécie de tsunami, criou este canyon em segundos. Vejam este canyon. Vejam as camadas. Os cientistas teriam atribuído milhões de anos a este canyon. Mas, na verdade, isto funciona por camadas. É depositado em camadas. Portanto, não demorou milhões de anos. E algumas das árvores que foram levadas para os lagos flutuaram e ficaram na vertical. Sim, e, portanto, mergulharam e estão na vertical. Se levarmos um sonar, todas estas linhas verticais são árvores que estão na vertical, no fundo do lago. E foram contadas 19.000 árvores na vertical. E se agora viesse uma destas camadas de lama, algumas seriam enterradas na vertical. E iam mais para o fundo. Outra camada de lama, algumas ficariam na vertical. Não teriam raízes porque foram arrancadas e não teriam casca nem ramos porque elas tinham estado a rodar na água e a chocar umas com as outras. E portanto, todo este conjunto demorou apenas 3 meses a formar-se. Mas claro que demora milhões de anos até que a madeira se possa transformar em pedra. Há um rio no Yorkshire, na Inglaterra, que tem um grande conteúdo, uma grande porcentagem de sílica. É exatamente o tipo de águas que vocês teriam depois de um dilúvio. Colocar lá o nosso ursinho de peluche. Ao fim de 3 meses, ou se for um urso muito grande, ao fim de 12 meses, podemos ir buscá-lo. E temos um ursinho de peluche que agora é de pedra. Na América fazem simulações do dilúvio. Pode-se levar a nossa mobília, colocam-na na água. Ao fim de 3 meses podemos ir buscar e é feita de pedra sólida. Quanto tempo é que isto demora? Esta ilha foi formada em 1963. É uma reescrita da geologia. Acontecimentos que se pensava que demoravam milhões de anos, aconteceram todos desde 1963 nesta ilha. Deixem-me mostrar-vos a Islândia, o continente, a parte continental da Islândia. Quem é que já esteve na Islândia? É muito bonito. Mas levem o casaco. É vulcânico. O maior glaciar da Europa está na Islândia. Aqui temos um grande canyon. Em algumas zonas tem 3 km de largura e foi criado num dilúvio. Esta inundação aconteceu em 1996. Deixem-me contar-vos algumas coisas. Houve um vulcão que teve uma erupção por baixo do glaciar e, portanto, derreteu o gelo que estava nesse glaciar. E a água juntou-se toda num rio subglaciar. E havia tanta água que se juntou ali que acabou por levantar o glaciar. E a água dispersou-se. Vou mostrar-vos qual é o aspecto desta inundação e o que é que aconteceu. It turned out that the new cauldron was directly above a subglacial ridge that was probably formed in the eruption of 1938, which resulted in a massive outburst flood in the river Skagerrak. By midday, a large cauldron had formed in the ice cap, with a long trough stretching across to the Grímsvötn Lake. On October 2nd, the eruption broke through the ice cap, and by the next day it was in full swing. It was clear that water was flowing under the ice cap to Lake Grímsvötn, where the water level was rising quickly. The volcano belched ash and gas high into the air. Este é o canyon que se formou. In the ash column show how electrified the atmosphere of this violent eruption was.
Os geólogos estão a ver a fusão do gelo Stupendous energy had gone e vão agora com um helicóptero of glacial ice in such a short time to form e vão mostrar-vos onde o gelo se levantou. Besides the eruption itself, it was of great value for geologists to be able to observe the melting of the ice and the huge release of water that resulted from it. More than 3 cubic kilometers of water, more than in the whole of Lake Thingvallavatn, the largest lake in Iceland, accumulated in Grímsvötn in the space of a few weeks. The Tell one side of the island. reservoir for the water, which is released in these floods. A ilha foi totalmente inundada. When the pressure of the water reaches a critical point, Vejam agora o que acontece à água. it up, and the water streams out underneath it, emerging in a violent flood on the coastal plain area of Skeiðarársandi. Scientists did not expect this year's flood to be so large, but they were mistaken. The peak flow Como a água sai debaixo do gelo com uma força tremenda, about 4,000 times the river's normal rate of flow in winter. Here are some unique shots showing the beginning of the flood. They were taken at the source of the river Gígja, just after the flood began. Here we can see clearly how the water carves a hollow out of the sand closer and closer to the ice in an amazingly short time. parece um oceano, mas não é. Isto é a Terra. See the titanic force released when the water bursts out from underneath the edge of the glacier. Even though it was tens of meters thick, the edge of the ice could not withstand the strain and broke up like an eggshell. The flood thundered on for 2 days, reaching its peak flow after only about 12 hours. Cem toneladas cada bloco daqueles. Estes blocos de gelo têm 3 andares de altura. Many of these huge blocks of ice weigh anything up to 100 tons each. It's an amazing sight to watch them being carried along and tumbling over like toy building blocks in the flood. Up on the glacier, Vejam como aquele homem está a andar lá em baixo. broke out and laid scattered around the surface. Reparem estes arranhões na rocha, na rocha. Perhaps this scene shows best what colossal forces were at work Os cientistas diziam que isto era evidência in comparison with the stupendous might of nature. de milhões e milhões de glaciações. The scratches and ruts on the surface show E aqui aconteceram num ápice. long distances like tiny pebbles. Um pequeno dilúvio conseguiu fazer tudo isto. A lot of Vejam o tamanho deste bloco de gelo. bridges, flood barriers and power lines. Before the flood, preventative work went on round the clock. Flood channels were dug across the road and across flood barriers and Antes da inundação, eles fizeram uns canais na estrada porque sabiam que estavam à espera But da in inundação. spite of it, Mas apesar disso, up for protection. Finally, when the flood broke out on November 5th, 6 weeks after the eruption, estradas e as pontes e tudo ficou completamente destruído. though at the same time it was clear in the first few hours of the flood, Ninguém esperava algo desta magnitude. city could avoid a great deal of destruction. The blocks of ice Vejam alguns vestígios das estradas que haviam antes. of the bridge like matchwood. Quando foi parar a there imagem. Aqui está. Vejam algumas das placas de aço que foram dobradas pelo dilúvio, pela inundação. Isto foi um pequeno lago que foi despejado sobre a Terra. O que aconteceria se o oceano fosse despejado sobre a Terra? Recentemente ouviram falar do tsunami. 2 ondas que chegaram à Terra. 250 mil pessoas mortas.
Ilhas que se mexeram de sítio. Algumas das áreas têm o aspecto de que nunca tivesse havido nenhum edifício sobre elas, apesar de serem edifícios de betão armado como nós temos aqui. Mas a ciência nega a existência de um dilúvio universal. Apesar de haver esta camada do Cretáceo, que nos diz que tudo esteve debaixo d'água ao mesmo tempo, apesar de se encontrarem fósseis como este, onde temos um antílope, uma gazela, um cavalo, um carnívoro, todos no mesmo bloco. Apesar de as camadas superiores estarem cheias de fragmentos de ossos, apesar de se encontrarem jazidas de fósseis com milhões de animais sobre elas, dizem que nunca houve um dilúvio. Apesar da Checoslováquia ser um grande campo de carvão, dizem que nunca esteve debaixo de água. Porque se estivesse, a teoria da evolução tinha de ser abandonada. Mesmo pelo facto de que debaixo do oceano também teve de haver um enterro rápido, 2 de Pedro 3, 3-7, diz que nos últimos dias haverá escarnecedores. Vão negar a vinda de Cristo, vão dizer que tudo sempre foi como é hoje e ignoram que Deus criou a Terra e ignoram voluntariamente que o mundo foi inundado por água a certa altura. Agora têm uma escolha. Na escola, na universidade, na televisão, na revista National Geographic, nas revistas científicas do mundo, nunca ouvirão nada como isto que viram aqui. Mesmo que fosse o melhor artigo científico, nunca será publicado. Porque a ciência tem medo que a sua credibilidade seja ameaçada. Mas vocês têm uma escolha. Será que existiu um dilúvio universal? Ou não aconteceu? Se aconteceu, então a teoria da evolução é uma mentira. E era uma vez, há milhões de anos atrás, não é nada mais do que uma história de crianças. Muito obrigado pela vossa atenção.